Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, povo que nos acompanha pela TV Assembleia e que nos prestigia aqui, nós temos dois temas para falar aqui da tribuna, e um deles é extremamente preocupante, quando o presidente Michel Temer sanciona uma lei que dá total abertura em relação à questão dos agrotóxicos. Nós temos uma preocupação em relação a essa matéria. Primeiro, é que nós, que defendemos a agricultura familiar, que defendemos os assentados da reforma agrária, já vimos algumas situações que causam constrangimento para as pessoas que estão produzindo próximo, por exemplo, de algumas lavouras que são pulverizadas, e isso traz um problema extremamente danoso. E agora a gente vê uma abertura total em relação à questão dos agrotóxicos. Nós estamos discutindo no nosso mandato um projeto que fala sobre a questão da agroecologia. Nós já estamos com ele bem formatado e temos a certeza, não a convicção só, mas a certeza absoluta de que os produtos que estão indo para a mesa dos consumidores brasileiros, em determinado produto, tem um índice extremamente volumoso em relação à questão do agrotóxico, que tem um outro nome, né? Tem alguns que falam, na questão da Revolução Verde, não se chamou de agrotóxico, se chama de defensivos agrícolas, né? Nós preferimos chamar de agrotóxico. Participei de uma feira em São Paulo, no ano passado, uma feira que foi promovida pelo MST, né, pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, onde, em sua totalidade, eram produtos orgânicos. E, dentre eles, o arroz orgânico, que era consumido, inclusive, naquele momento, não sei se ainda continua, era adquirido para servir a merenda escolar. Portanto, colocar produto de qualidade na mesa do produtor, do consumidor. Produto com segurança. E, às vezes, deputado Cabalmi, a gente é mal entendido nesse processo. Quando a gente fala sobre isso, acha que nós estamos sendo contra o agronegócio, contra a agricultura de precisão, contra o grande produtor. Absolutamente, não é isso, não. Não, absolutamente. Nós queremos exatamente que se dê segurança em relação a isso. Até porque a questão do agrotóxico, tem algumas pessoas que defendem a questão do agrotóxico e usa a seguinte terminologia, que o agrotóxico é a mesma coisa, faz uma comparação a um uso de remédio, deputado Cabalmi. Se usar em excesso, pode prejudicar. E diz assim, o agrotóxico, se usar em excesso, também pode prejudicar. A nossa defesa é que essa questão tem que ser debatida no sentido de produzir produtos voltados para a questão da produção agroecológica, né? E, particularmente, os pequenos produtores, né? Os pequenos produtores, particularmente da agricultura familiar e dos assentados da reforma agrária, têm, na sua concepção, de que o produto que é tirado lá da sua lavoura, que não tem agrotóxico, ele consegue, inclusive, melhor comercialização. O que falta, então? Incentivo. Falta o incentivo exatamente para dizer, olha, nós queremos consumir produtos com qualidade. Mas não tem como fazer isso com as commodities, por exemplo, com a soja, com o milho e assim por diante. Nós temos a certeza absoluta de que é possível ter um controle maior nesse aspecto. O que não pode é escancarar, na verdade, o que foi colocado com a sanção dessa lei, escancara de uma forma completamente descontrolada a questão do uso de agrotóxicos aqui no nosso país. Então, nesse sentido, a gente vem fazer esse alerta, né? Fazer esse alerta em relação ao uso desse produto, chamar para essa discussão. Os movimentos sociais têm uma discussão muito avançada nesse sentido, em relação à questão do uso de forma desordenada da questão dos agrotóxicos. Então, eu queria tocar nesse tema, exatamente para chamar a atenção, e nós, com certeza, vamos estar debatendo esse tema na próxima semana, trazendo, inclusive, dados
em relação ao uso, em relação a doenças que são, agora, em termos de estatística, aumentando, e exatamente em função do uso de forma contínua de produtos agrotóxicos. Então, dito isso, senhor presidente, fazendo essa alerta, eu quero também falar de um projeto que nós estamos protocolando, e eu quero deixar sobre a mesa, porque eu estava em exame médico e não cheguei a tempo de colocar, de fazer o uso do microfone de à parte. Institui política estadual de apoio à agricultura urbana no estado de Mato Grosso do Sul e estabelece outras providências. Esse projeto ele não é um projeto que foi tirado só da nossa ideia, da ideia da nossa assessoria. Esse projeto é um projeto que já foi instituído, inclusive, em alguns estados. E a gente está conversando com essas pessoas, estamos colocando, então, esse projeto que diz o seguinte: fica instituída a política estadual de apoio à agricultura urbana no estado de Mato Grosso do Sul, visando promover ações indutoras que contribuam para o reconhecimento e a valorização da agricultura e voltada à promoção da segurança alimentar e nutricional e da melhoria da renda e qualidade de vida da população alvo a que se destina. Quando a gente fala dessa questão da segurança alimentar, exatamente porque nós estamos discutindo isso na Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Alimentar, e esse é um dos projetos que, com certeza, Bueno, ele tem todas as possibilidades de contribuir para a questão da segurança nutricional. Então, e para os efeitos dessa lei, define-se como agricultura urbana, as atividades de lavoura de cultivo de flores, plantas medicinais e espécies frutíferas, de extrativismo vegetal, de produção de mudas, de gestão de resíduos orgânicos, de produção artesanal de alimentos para o consumo humano, desenvolvidas em áreas urbanas e de acordo com o plano diretor do município, né? Claro que nós temos que observar o plano diretor do município para a gente não correr o risco, de repente, em lugares inadequados, você está colocando, então, a agricultura urbana. Por exemplo, próximo de uma fábrica onde espere gás, etc., claro que nós temos que ter esse cuidado. Segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Isso é pressuposto constitucional. A Constituição garante isso, né? São objetivos da política de apoio à agricultura urbana: contribuir com a ordenação de pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e das propriedades urbanas, promoção de segurança alimentar e nutricional das populações urbanas e populações tradicionais vulneráveis, e na questão do combate à fome. Primeiro, havendo vontade política de fazer, tem enormes espaços urbanos que são totalmente cobertos por vegetação que não tem nada a ver com a questão alimentar. Inclusive, ali pode ser alojado animais peçonhentos, enfim, tudo isso. Nesse aspecto, então, nós estamos exatamente promovendo, dando a possibilidade para que esse tipo de agricultura seja instituída para promover exatamente a segurança alimentar. Então, ele é um projeto constituído de vários artigos, que tem aqui a nossa justificativa em relação ao projeto que nós estamos colocando. Primeiro, de acordo com o Rosélio de 2003, dentre os principais vantagens de se praticar a agricultura urbana, pode-se citar a produção de alimentos para o consumo próprio ou para a comercialização, visando a redução da insegurança alimentar das populações urbanas vulneráveis e a geração de renda. Segundo, melhor aproveitamento de espaços ociosos, foi o que eu acabei de falar, melhor aproveitamento de espaços ociosos, evitando o acúmulo de lixo, entulhos ou o crescimento desordenado de plantas daninhas, onde poderiam abrigar-se insetos peçonhentos e pequenos animais prejudiciais à saúde humana. Quantas vezes a gente não vê que, às vezes, próximo de uma determinada residência, que tem todo o seu cuidado, ao lado tem 2, 3 terrenos que, em grande parte, é terreno público e que está totalmente desorganizado, e a partir dali, então, é um acúmulo de água, porque pode gerar a questão da dengue, animais peçonhentos, como, por exemplo, você tem, em muitos casos, a questão do escorpião, e nesse aspecto, a gente pode promover isso com muita tranquilidade, a questão da agricultura urbana. Utilização de resíduos domésticos na forma de composto orgânico para adubação e de águas residuais para irrigação,
desenvolvimento das relações humanas e da educação ambiental, valorizando a produção local de alimentos e outras plantas úteis, favorecendo a cultura popular, criando oportunidade para o associativismo e o aumento da consciência da conservação ambiental. Dentre várias vantagens que tem a agricultura urbana, nós estamos citando uma delas, algumas delas aqui para os senhores. Valorização estética dos espaços vegetados e o favorecimento à infiltração de água no solo, diminuindo o escorrimento de água nas vias pluviais. Isso é natural, óbvio, porque você, cuidando disso, você promove, né, a infiltração de água, evitando uma série de situações que causam constrangimento até para o poder público. E alternativa de atividade ocupacional. Esse é um dos principais objetivos, né? Que seria a alternativa de atividade ocupacional, evitando o ócio e diminuindo a marginalização de pessoas na sociedade. Ou seja, pode ser criado, através dos conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável, pode ser criado condições, através do fundo que está sendo instituído, e que nós temos a felicidade de dizer que o nosso gabinete, junto com a assessoria do deputado Zeca, elaboramos um projeto que está sendo já mais de 30 municípios já aderiram a esse projeto, chamado de Fundagro, que é o Fundo de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, e esse fundo pode, com certeza, construir possibilidades de acompanhamento técnico, de acompanhamento. A Agraer é de fundamental importância nesse processo, porque a Agraer pode contribuir com os técnicos para produzir hortaliças, por exemplo, e nesse aspecto nós estamos, então, protocolando hoje esse projeto que institui a política estadual de apoio à agricultura familiar no estado de Mato Grosso do Sul e estabelece outras providências. Santa Catarina é um exemplo de um projeto nesse sentido. Então, nós estamos comunicando essa casa, comunicando Mato Grosso do Sul, comunicando às prefeituras que esse projeto está sendo colocado e gostaríamos, evidentemente, de ter o apoio dos nobres pares em relação a essa matéria. Então, era isso que nós queríamos informar. Primeiro, alerta em relação ao projeto que foi sancionado na questão do uso de forma desordenada dos agrotóxicos e também comunicar que estamos colocando um projeto em relação à política estadual de apoio à agricultura urbana no estado de Mato Grosso do Sul. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade.